Olá, queridos amigos do CPMM, uma excelente noite de quinta-feira para todos vocês. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 19, onde Jesus nos fala a respeito da parábola da figueira seca. Diz o seguinte: quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste se tornou seca? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende a fé em Deus. Eu vos digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha: Tira-te daí e te lança ao mar, e isso sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez, suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando examinadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de as ter ouvido, se pergunta: qual proveito delas se tirou? Essa parábola da figueira seca é uma das parábolas do Evangelho que eu mais gosto, porque ela tem um sentido muito especial, porque Jesus está nos convidando para a sua obra, para estar ao lado dele, em todos os momentos. Desde o momento que nós nascemos, à medida que vamos nos desenvolvendo enquanto crianças, que vamos pensando aí os primeiros momentos da adolescência, Jesus sempre está conosco. Em todas essas fases de desenvolvimento do ser humano, nós sabemos da presença do Cristo em nossas vidas. E a escolha de tornar-se uma figueira frondosa, com muitas folhas, com flores e frutos, é nossa. E de tornar-se figueira seca também. Como ele diz, a figueira seca é aquela pessoa que tem absolutamente tudo para poder desenvolver várias situações e questões em sua vida, mas ela opta simplesmente por não fazê-lo. Quando nós falamos a respeito disso, tem gente que pensa que ser uma figueira frondosa é fazer coisas grandiosas. E não se trata disso, porque a obra de Jesus nos convida a fazer várias coisas, que seja uma palavra, que você seja uma pessoa que consegue falar com amor, que você seja um bom ouvinte, que você seja uma pessoa caridosa, na caridade material e na caridade moral, que você seja um bom amigo, que você seja leal, fiel em seus relacionamentos, honesto, amoroso com seus pais, que possa honrá-los, que possa fazer da religião um instrumento de paz, de aproximação com Deus, e não um instrumento que vá te afastar ou que leve à morte, como nós temos visto, né, ao longo de muitos anos de história e agora se repetindo devido à intolerância religiosa. Então, ser a figueira, né, ser a figueira frondosa, não ser a figueira seca, é uma questão de escolha. Quando nós observamos o nosso comportamento e tomamos conta, né, das nossas faculdades mentais, das nossas ações, de tudo aquilo que nos envolve enquanto ser humano, é preciso que nós façamos essa revisão. O que eu tenho feito para não ser uma figueira seca? O que eu tenho feito para poder levar bons modos, boas ações, bons costumes, boas práticas para os meus semelhantes? Essa revisão do nosso comportamento, ela se assemelha, se nós formos pensar as questões do Evangelho, as parábolas, tudo que Jesus nos ensina, olhe como uma coisa vai se ligando à outra.
Quando Jesus nos fala a respeito de nós observarmos o nosso próprio comportamento, né? Antes a trave no olho, que é a parábola também da trave no olho, essa passagem tão importante, ele está nos convidando em todos os momentos a fazer essa revisão comportamental. Um assunto vai complementando o outro, né? No Sermão da Montanha ele traz ali um checklist, como eu costumo dizer, do modo como nós devemos agir. Ele nos ensina, ele nos convida à reflexão, mas ele também nos ensina a prática. Como que eu vou fazer para poder ser uma pessoa melhor? Então, quando nós observarmos a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, a nossa vida mediúnica, dentro do centro, de que modo eu tenho sido útil? Eu tenho estudado, eu tenho sido um médio disciplinado só lá dentro do centro e lá fora, né? Do lado de fora, como é que tem se estendido a sua vida mediúnica? Ou você se comporta de determinada forma só dentro do centro? Nós sabemos que somos médiuns 24 horas por dia. Inclusive, nesta parábola da figueira seca, Jesus nos fala da quantidade de médiuns que existem, né? Por que eles são muitos? Por que eles estão em todos os lugares? Por que eles estão em todos os países? Por que estão entre os ricos e os pobres? Porque é preciso trazer alimento. A palavra de Deus é alimento para a alma. Quando Jesus foi até a figueira e ela estava sem frutos, né, e os apóstolos dizem que ele a amaldiçoou, é porque ele buscou ali um alimento e não encontrou. Então essa vastidão de médiuns que nós temos, né, essa quantidade, todo mundo tem mediunidade, é por quê? É porque todo mundo precisa do alimento de Jesus. A mediunidade, que é essa condição que nos permite o contato com o mundo espiritual. É uma questão de escolha, viver bem, enfrentar os nossos medos, ter coragem, procurar ser uma boa pessoa, procurar entender as palavras do Criador e trazer isso para o nosso cotidiano, para a nossa prática. Então, esta parábola está nos convidando à reflexão, a mudança de comportamento e também a análise, né, total do que nós temos feito para não nos tornarmos uma figueira seca. Espero que todos vocês estejam muito bem. Nós teremos um final de semana prolongado, né, com o feriado do dia 7 de setembro, que todos possam orar pela nossa nação, para que o Brasil seja bem governado, para que nós tenhamos boas escolhas nos momentos das eleições, né, tanto as municipais, as estaduais e as federais, para que todos nós possamos orar, não só pelo Brasil, pelo mundo, o Afeganistão também, que tem vivido dias muito difíceis. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa estar ao lado de todas as pessoas que clamam por um fruto, né, de figueira, um fruto de amor, de caridade, de paz, para que Jesus esteja presente na vida de todos nós. Um beijo para todos vocês, tenham um excelente final de semana e até o nosso próximo vídeo.